É hoje, torcedor vascaíno, hoje se inicia a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contagem regressiva para o final do Brasileirão. Hoje entra em campo Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Jogo para o torcedor vascaíno ligar o secador, ficar atento, pois é uma partida importantíssima para a vida do Vasco da Gama nesta 31ª rodada de Brasileiro. A gente, é claro, vai passar por essa partida, vamos falar também sobre o que o Vasco precisa nesta 31ª rodada de Campeonato Brasileiro, além, é claro, de uma vitória. O que podemos esperar de Santos, de Cuiabá, de Corinthians, de Cruzeiro, de Goiás, de Santos, os adversários diretos do Vasco da Gama por essa luta para não cair a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e falar também sobre a preparação do Vasco da Gama para a partida dessa próxima quinta, depois de amanhã, contra a equipe do Cuiabá em Mato Grosso. É jogo decisivo, é jogo importante, tudo você ficará ligado aqui neste Fala Gigante. Além dessa, é claro, muitas outras informações para você ficar muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos. Contamos, é claro, muito com a sua ajuda. Se você curte o Gigante da Colina, se você é um vascaíno de coração, se você gosta de ficar muito bem informado sobre o Vasco da Gama, não perca tempo e já se inscreva no canal. Além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a sua ajuda agora, neste momento. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor, pois hoje, terça-feira, né? Dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro, se inicia a 31ª rodada de Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar primeiramente aqui ao lado e vai aparecer as partidas desta 31ª rodada, os jogos importantes. Hoje à noite, às 7 horas, Bahia e Fluminense se enfrentam lá na Arena Fonte Nova. Além disso, também amanhã, no mesmo horário, às 7, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam na Neoquímica Arena. Outro jogo importante, Internacional e América Mineiro, também às 7 horas, no mesmo horário de Corinthians e Atlético, se enfrentam no Beira-Rio. Além disso, também Santos enfrentará o Flamengo amanhã, às 8 horas da noite, no Mané Garrincha. Um jogo para o torcedor vascaíno também ligar o seu secador e ficar atento. Coritiba e Grêmio se enfrentam amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite. E aí, só na quinta-feira, que também o Vasco terá jogos importantes. O próprio jogo do Vasco, na quinta, feriado, dia 2 de novembro, às 5 horas da tarde, às 17 horas, contra a equipe do Cuiabá em Mato Grosso, na Arena Pantanal. E aí, os jogos entre Goiás e Red Bull Bragantino, às 6 horas da tarde, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. E às 8 horas da noite, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi. O Vasco, torcedor, hoje tem como principais adversários diretos na luta para não cair a segunda divisão do Campeonato Brasileiro: Goiás, Santos, Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Esses são os principais adversários do Vasco na luta para a permanência na primeira divisão. A gente olhando na tabela, e a tabela agora vem aqui ao lado, o Internacional tem 38 pontos e o São Paulo 39. Na teoria, era também para o Vasco ter esses dois adversários na luta para não cair a Série B do Brasileirão. Mas na prática não é assim, porque Internacional e São Paulo têm futebol para permanecer e hoje joga bola para permanecer na primeira divisão. O Internacional, das últimas 5 partidas, conquistou 3 vitórias. O Internacional vem de bons jogos, o Internacional tem um bom elenco, o Internacional não tem elenco para cair para a segunda divisão e faltam apenas 7 pontinhos para chegar ao número mágico dos 45 se livrar. O Inter não cai, isso é uma convicção. Mesmo tendo apenas um ponto a mais de Cruzeiro e Corinthians, são situações diferentes. Porque se o Inter vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Corinthians nos últimos 5 jogos tem uma vitória, e o Cruzeiro nos últimos 5 jogos
tem 2 vitórias, mas vem de desempenhos ruins, vem de uma estabilidade muito grande e vem de uma caída, de uma decrescente. Não desempenha, não joga bola e tem pressão pro lado deles. Então, na minha opinião, hoje é Vasco, Goiás, Santos, Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Todos esses 6 clubes têm sérios riscos de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, na minha opinião, nesta rodada, é desses 6 clubes o time que tem a rodada, o jogo, a partida mais tranquila. Porque olha só, se a gente olha para o Bahia enfrentará um Fluminense, tudo bem. Fluminense vai com time reserva, Fluminense vai com time suplente. A grande maioria dos jogadores do Fluminense nem sequer viajaram, ficaram no Rio de Janeiro focados na partida desse próximo sábado, que é o grande jogo da história do Fluminense contra o Boca Juniors pela final da Libertadores. Mas viajou para lá, para o Bahia. No caso, o lateral Guga, o zagueiro David Braz. O Fluminense levou alguns jogadores experientes para essa partida para tentar pontuar e tirar pontos do Bahia. O Bahia jogará pressionado, o Fluminense jogará leve. O Fluminense não entra nesse jogo com a necessidade de um resultado, com a pressão de um resultado. Então jogará de fato leve contra o Bahia. É um jogo difícil sim para o Bahia contra o rival do Vasco da Gama, o tricolor das Laranjeiras. O Corinthians enfrenta um adversário dificílimo. O Corinthians enfrenta um Atlético Paranaense que hoje tem 49 pontos, está na 7ª colocação e tem o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, que está dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Atlético briga por uma Libertadores. O Atlético não vai vender fácil um empate ou uma derrota para o Corinthians. O Atlético vai para a Neoquímica Arena conquistar a vitória. O Atlético dos últimos 5 jogos está invicto, não perdeu nenhum. E vai para pontuar em São Paulo. Jogo dificílimo para o Corinthians, que é um adversário direto do Vasco, na briga para não cair. E uma derrota amanhã para o Atlético dificulta ainda mais a vida do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. O Santos, nem se fala, enfrentará um Flamengo num Mané Garrincha lotado, um jogo dificílimo para a equipe santista. O Coritiba enfrenta um Grêmio, um clube que hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá e Vasco, jogo, volto a repetir, que para mim é o mais tranquilo, porque Goiás enfrenta o vice-líder do Campeonato Brasileiro, aliás, o 3º colocado, né, que é o Red Bull Bragantino, uma equipe que joga muita bola, e o Cruzeiro, que é mais um adversário direto, enfrentará o São Paulo no Morumbi. Então, torcedor, olhando esses 5 jogos, ou aliás, esses 6 jogos, o Vasco é que terá a vida mais tranquila. Cuiabá não é um adversário fácil, não estou falando isso, mas analisando todos os jogos dos adversários diretos na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o jogo mais calmo. É o jogo em que tem como pontuar. Diferente de Cruzeiro, que enfrenta um São Paulo longe de casa, diferente de Goiás, que enfrenta o 3º colocado, diferente de Santos, que enfrenta um Flamengo, diferente do Corinthians, que enfrenta um Atlético. Vasco é o que enfrenta o adversário da parte de baixo da tabela. O único dentre os 6 que enfrentará um adversário da parte de baixo da tabela. Então tem que pontuar. E aí fica-se a pergunta. Lucas, o que acontecerá? Quais são os melhores resultados? Automaticamente o Bahia precisa perder para o Fluminense. Esse é o melhor resultado. Algo que dificilmente irá acontecer, pois é um jogo calmo para o Bahia. Pois o Fluminense, volta a repetir, vai com o time reservas, mas o melhor resultado é uma derrota do Bahia. O Corinthians tem que perder o seu jogo para o Atlético Paranaense. O Santos tem que perder o seu jogo para o Flamengo. O Vasco tem que fazer o seu dever de casa e vencer o Cuiabá em Mato Grosso. O Goiás tem que perder para o Red Bull Bragantino. E o Cruzeiro tem que perder para o São Paulo. Lucas, se isso acontecer, como vai terminar a tabela nesta 31ª rodada de Brasileirão? O Vasco vai a 34 e chega aí ao mesmo número de pontos de Santos e Bahia, mas ultrapassa o Santos, pois tem um saldo de gols maior. O Vasco chegando aos 34 pontos, ultrapassa Goiás, Santos, sai do Z4 e ficará com o mesmo número de pontos de Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Isso que irá acontecer caso todos esses jogos que a gente acabou de trazer a vocês, os resultados aconteçam e o Vasco consiga os 3 pontos. O Vasco sai do Z4, chega à 16ª colocação e fica a 3 pontos de distância de Corinthians e Cruzeiro. Então, torcedor vascaíno, é difícil disso acontecer? Não, muito pelo contrário, é fácil, é tranquilo. Não é difícil do São Paulo vencer o Cruzeiro, não é difícil do Red Bull Bragantino vencer o Goiás, não é difícil do Flamengo vencer o Santos e não é difícil do Atlético Paranaense vencer o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O resultado mais difícil de acontecer é uma derrota do Bahia na Arena Fonte Nova para o Fluminense. Esse é o resultado mais difícil. Fora isso,
todos os outros resultados estão super normais de serem vistos nessa 31ª rodada. Então, torcedor, agora é ligar o secador. Agora é torcer. O gabarito da rodada tá aí. E ela começa hoje às 7 horas da noite, lá na Arena Fonte Nova, com a partida entre Bahia e Fluminense. O Vasco vem se preparando, uma preparação a todo vapor, para esse jogo que acontecerá depois de amanhã, contra a equipe do Cuiabá às 5 horas da tarde na Arena Pantanal. Um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Ontem foi realizado o primeiro treino, que visa a preparação para a partida contra a equipe do Cuiabá. Um treino que foi realizado no CT do Atlético Goianiense. O Vasco não retornou ao Rio de Janeiro após a partida contra o Goiás na Serrinha. O Vasco ficou em Goiânia e a informação que eu tenho é que nesta terça o Vasco já se encontra em Mato Grosso. O Vasco já realiza a preparação a partir desta terça até quinta-feira, onde será realizado a partida na região ali de Cuiabá. Então é um jogo importantíssimo, volto a repetir, é um jogo que o Vasco precisa conquistar a vitória e o Vasco vem treinando a todo vapor. E só abrindo aqui um parênteses a vocês, torcedor vascaíno. O Boca Juniors vai treinar no CT Moacir Barbosa. O Vasco, como não se encontra no Rio de Janeiro, chegou aí a um consenso com o clube argentino, que atuará nesse próximo sábado no Rio de Janeiro pela final da Copa Conmebol Libertadores, e exatamente por esse motivo o Boca Juniors chegará ao Rio nesta quarta-feira, amanhã, e treinará no CT Moacir Barbosa na quinta e também na sexta-feira, visando a final contra o Fluminense neste próximo sábado. Vasco, enquanto está lá, o Boca treinará no CT Moacir Barbosa. E falando de Vasco da Gama, o que o Ramon Dias precisará fazer para essa partida da quinta-feira é quebrar a cabeça. Ramon Dias terá que quebrar a cabeça para definir o time titular. Tenho convicção, tenho certeza que o time que entrará em campo contra a equipe do Cuiabá será diferente da equipe que enfrentou o Goiás neste último domingo. O Vasco contra o Goiás entrou em campo com 5-4-1, acredito que essa foi a formação, uma linha de 3 formada por Maicon, Medel e Léo, Piton na esquerda, Robson na direita, 2 volantes compondo a primeira linha de meio campo, Zé Gabriel e Jair, e mais 2 meias ofensivos, Alex Teixeira e Serginho, que eram responsáveis por puxar o contra-ataque, e o Veguete parado no ataque. Nem um 5-4-1, um 5-2-2-1. Essa foi a formação do Vasco neste último domingo contra a equipe do Goiás. Começou dessa maneira e terminou num 4-3-3. Entrou ali outros jogadores, entrou o Cauã na segunda etapa da partida, entrou o Payet, entrou o Gabriel Peck, entrou um Prached, e o time terminou numa formação de 4-3-3, com Maicon e Medel na zaga, Piton na esquerda, Robson na direita, Zé Gabriel permaneceu no time titular, formando uma dupla com o Cauã e Prached, e no ataque Peck, Payet e Veguete. Foi assim que o Vasco terminou, com 4-3-3. E a expectativa é que o Vasco entre em campo contra o Cuiabá exatamente dessa maneira, com 4-3-3. Quais são as dúvidas para a partida contra a equipe do Cuiabá? O sistema defensivo. No domingo, Ramon optou por, no intervalo, tirar o Léo e deixar o Maicon na zaga. O Ramon optou por isso, tirar o Léo, que foi titular todo ano, e deixar o Maicon. Então, para quinta-feira, para depois de amanhã, se Ramon entrar com esse 4-3-3, terão que ser apenas 2 zagueiros. Quem será que será o titular? Maicon ou Léo? Medel e Maicon ou Medel e Léo? Fica-se esse questionamento. Na direita, com certeza, o Robson deve ser mantido como lateral direito, e na esquerda também o Piton. A linha de meio campo deve retornar a ser Zé Gabriel, Prached e Paulinho. Paulinho retorna de suspensão após ficar de fora, após ser aí um desfalque para a equipe do Vasco neste último domingo contra a equipe do Goiás. E a trinca ofensiva também, fica a dúvida. Pela primeira vez, Ramon Dias não contará com Pablo Berretti. O atacante levou o 3º cartão amarelo neste último domingo contra a equipe do Goiás, logo em seguida foi expulso e desfalca o Vasco nessa partida de quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. Ficam algumas dúvidas. Por que ficam algumas dúvidas? Porque há 2 opções para Ramon. A opção mais óbvia, qual é? Paulo Veguete sai, entra Sebastião Ferreira, o camisa 9 do Vasco da Gama. O Veguete é o 99 e o Sebastião é o 9. Mas é um jogador que até o momento não marcou com a camisa do Vasco e vive um jejum. É um pedido de Ramon Dias, o Ramon pediu para que o Vasco contratasse Sebastião Ferreira. O Sebastião chegou do futebol norte-americano, chegou aí do Houston Dynamo, mas desde o ano passado ele não consegue marcar. Para vocês terem noção, a última vez que o paraguaio marcou um gol foi no dia 9 de outubro, ou seja, faz mais de um ano que Sebastião Ferreira não faz gol em sua carreira de forma
profissional. E aí, meus amigos, é claro, isso é uma marca chata para qualquer atacante. Na oportunidade, o Houston Dynamo, que era o clube de Sebastian, né, que é ainda o clube de Sebastian, porque ele está apenas emprestado ao Vasco, foi derrotado pelo LA Galaxy, no caso, um clube também do futebol norte-americano, da MLS, e ele logo após essa partida não conseguiu marcar. A partir disso ele voltou a campo 22 vezes, 9 vezes pelo Vasco da Gama e 11 vezes, aliás, 13 vezes, né, com a camisa do Houston Dynamo, e não conseguiu marcar nenhum gol. A opção mais óbvia é que Sebastião Ferreira entre como titular no sistema ofensivo do Vasco da Gama. E o Vasco possa entrar até com uma trinca ofensiva de Verratti, Sebastião Ferreira e Gabriel Peck. A expectativa é que seja essa. Mas, meus amigos, há outras situações a serem analisadas pelo Ramon. Qual a situação? Pelo fato do Sebastião ser um jogador que não está rendendo, Ramon Dias pode até colocar Dimitri Payet como um falso 9. Surge sim essa opção. A volta do Paulinho Paula, esse jogador que é importantíssimo para o elenco, pode fazer com que, para que Ramon não abra mão de uma velocidade, consistência de meio campo, até a posição em que Paulinho rendeu tanto, né, antes do Payet começar a ser o titular desse elenco do Vasco, pode fazer com que Payet faça essa função de um falso 9, até porque Payet é um jogador que sabe usar muito bem o corpo, é um jogador bom de um contra um, é um ótimo finalizador, é um jogador muito importante, e isso pode fazer sim com que ele seja testado de falso 9, o Paulinho não perca a função dele de meia, não fique preso, encaixotado na ponta, como infelizmente aconteceu contra o Internacional, ele acabou perdendo muito a função. E aí colocando o Payet, Paulinho segue na posição de meio campo armador, bota o Payet como um falso 9, abre o Peck numa ponta e pode colocar o Eric Marcos, que está retornando de suspensão, na ponta esquerda, ou até mesmo o Alex Teixeira, que foi o jogador a ser utilizado na ponta esquerda contra a equipe do Goiás neste último domingo. Posições tem sim, aliás, situações de jogo tem sim para ser testada pelo Ramon. Ontem foi o primeiro treino, hoje, terça, terá mais um, e amanhã na quarta será o último para Ramon Dias definir quem serão os 11 iniciais para enfrentar o Cuiabá nesta próxima quinta-feira. Para você, torcedor, qual seria a melhor posição? Payet como falso 9, eu manteria Sebastião Ferreira ali na função de atacante no lugar de Verratti. É trabalho duro, é complicado, é pressão para o técnico argentino. E a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça calorenta no Rio de Janeiro. Que calor que tá aqui. E a gente fica por aqui e volta na parte da noite. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal. E como sempre falamos, saudações vascaínas.